Olá, seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade à nossa catequese, à nossa reflexão sobre esse tema, que é a meditação sobre o entendimento da fé católica. Nós estamos meditando já alguns vídeos, nós já fizemos 3 vídeos, né? Refletindo sobre a realidade da fé católica, de acordo com o entendimento da realidade da participação das criaturas com seu Criador. O Criador age por meio das suas criaturas. Nós recordamos já que nós entendemos a nossa fé a partir de uma visão mais ampla do que seja ser criatura e agir em nome de Deus. Se vocês recordam, nos primeiros vídeos nós falamos da participação dos anjos, né, que auxiliam a Deus, participam em nome de Deus, na realidade das ações de Deus no mundo. Os anjos, Deus governa o universo, Deus governa instituições, auxilia, né? Deus envia eles como mensageiros da sua palavra para realizar uma obra em seu nome. As curas, então, aconteceram também através da ação dos anjos. Eles realizam tarefas de proteção do ser humano, muitas vezes libertando de perigos. Eles são também ministros da ira divina. Eles executam, então, a justiça de Deus, como aconteceu em determinados momentos na Sagrada Escritura. Nós vimos também, num outro vídeo, sobre a participação humana, como Deus escolhe homens para agirem em seu nome e realizar a sua missão. Deus escolheu o ser humano e o constituiu para gerar filhos, junto com Deus, né, em participação. Eles também foram escolhidos para governar, para dominar sobre toda a natureza, né, sobre os animais. O ser humano também foi escolhido para participar da paternidade divina, tanto um pai numa família como um governante, alguém mais importante das funções públicas, participa numa forma da paternidade divina. Exerce o papel de um pai que protege e que provê as necessidades dos seus filhos. Também nós vimos que Deus escolheu homens para libertar o seu povo, agiram como instrumentos dele para governar, como aconteceu no Antigo Testamento também, os profetas, os reis, os juízes, né? Escolheu sacerdotes para realizarem também a sua missão em seu nome, fazer essa ligação entre o homem e Deus, entre o povo e Deus. E nós vimos também a realidade do corpo de Cristo, a partir da encarnação de Jesus. Nós participamos, então, de uma nova dimensão espiritual, teológica, a partir da encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa forma de assumir a nossa humanidade faz com que nós participamos da sua divindade também. Quando nós recebemos o batismo e vivemos, então, a fé como ele nos proclamou, nos ensinou. E hoje nós queremos dar continuidade falando sobre uma nova forma de participação. São vários níveis de participação que estão presentes no Novo Testamento agora, que nós estamos vendo, é a realidade do sacerdócio. Nós vamos ver que essa realidade do sacerdócio tem uma função muito importante em todo o Antigo Testamento e permanece no Novo Testamento de uma forma mais elevada, em que Deus se utiliza também de homens da mesma forma para realizar essa missão sacerdotal. Se vocês acompanharem comigo aí na tela do seu computador, seu celular, nós vamos ver a origem então do sacerdócio na Sagrada Escritura, quando Deus então escolhe homens para desempenhar essa função sagrada. No livro do Levítico, no capítulo 16, versículo 32 e 34, vai ser o momento em que Deus então vai falar sobre o sacerdócio no Antigo Testamento. Esse é um sacerdócio ministerial, né? Que são pessoas escolhidas para uma determinada função. Diz assim: a expiação, que é uma purificação pelo pecado, né, pela culpa, que é feita através desses sacrifícios, né? O sacerdote ele oferece sacrifícios de animais no Antigo Testamento, principalmente lá, né? O culto, a celebração era diferente, era oferecido um boi, uma ovelha, um carneiro, um bode. Essa expiação pelo pecado, para purificar, ela será feita, então, Deus, né, falando, pelo sacerdote. E esse sacerdote é alguém que foi ungido, né? E além de ser ungido por alguém que possui autoridade para isso, ele foi empossado, ou seja, ele tem as funções, ele tem autoridade, né? Ele tem a legalidade para exercer, então, o sacerdócio, em lugar do seu pai, né? Nós vamos ver aqui na carta aos Hebreus o que significa ser sacerdote, né? Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo está dizendo: em verdade, todo pontífice. Né? A palavra pontífice é a junção de duas palavras, né? Ponte e fazer. É aquele que faz a ponte, né? Aquele que liga, aquele que faz ponte entre o céu e a terra.
Esse pontífice, que é o sacerdote, ele é escolhido entre os homens, ou seja, uma pessoa, como todas as outras, é homem, né? Não é mulher. Ele é constituído, então, ou seja, ele foi encarregado em favor dos homens, como um mediador. Ele está ali no meio entre duas realidades. Em um extremo está Deus, no céu, e na outra extremidade está o ser humano. E esse sacerdote, ele vai fazer essa mediação, ele vai estar entre Deus e o povo. E ele foi ungido, né? Como nós vimos lá no livro do Levítico, ele foi ungido nas coisas, então, que se dizem respeito a Deus. Então, o sacerdote não foi ungido para ser um político, para realizar coisas humanas, questões sociais. Ele foi ungido para questões que dizem respeito a Deus. E tem a ver com a questão da reconciliação com Deus, da remissão dos pecados, né? Para oferecer, então, o quê? A função do sacerdote, então, é oferecer dons. No caso, oferecer sacrifícios pelos pecados. Esse sacrifício vai aplacar, então, a justiça divina daqueles que pecaram, que ofenderam a Deus. Continuando aqui, então, o livro do Levítico, esse sacerdote foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio, ele revestirá as vestes de linho, são vestes sagradas, né? Ele vai se destacar entre os outros membros do povo, né, da sociedade, porque ele vai usar vestes sagradas, específicas. E ele fará, então, a expiação, que é esse sacrifício de purificação, tanto pelo santuário sagrado, que é o local onde se realizará o culto a Deus, pela tenda da reunião, onde se encontra o povo, pelo altar onde é oferecido o holocausto, o sacrifício do animal, e também pelo grupo dos sacerdotes, né? Ele vai oferecer sacrifícios de expiação e purificação pelos sacerdotes e por toda a assembleia do povo. Foi Deus que instituiu dessa forma, né? Essa será para vós uma instituição perpétua, ou seja, o sacerdócio é permanente, Novo e Antigo Testamento. E uma vez por ano, então, o sacerdote então fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Essa foi a aliança que Deus fez com Israel através de Moisés, e Arão fez com que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Essa foi uma ordem que Deus transmitiu a Arão através do seu irmão a Moisés. Essa então foi a instituição do sacerdócio no Antigo Testamento, a partir depois da libertação do povo do Egito. Na carta aos Hebreus, então, nós vamos entrar um pouco sobre a questão do sacerdócio no Novo Testamento, que é o sacerdócio católico. No Novo Testamento, então, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, vai dizer assim: porém, já veio Cristo, né? E Cristo é chamado na Bíblia como sumo sacerdote, ou seja, aquele sacerdote mais elevado, mais perfeito, o maior de todos, né? Porque ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez homem, e ele assume esse papel de sacerdote, aquele que vai mediar a humanidade com a divindade, porque ele possui em si mesmo esse caráter sacerdotal, por ter a natureza humana e a natureza divina, ele pode reconciliar a humanidade com a divindade. Também na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício. Se recordam que no Antigo Testamento os sacerdotes ofereciam sacrifícios todos os anos, ofereciam sacrifícios para expiação dos pecados, de pecados do povo, né? Constantemente estavam oferecendo sacrifício de animais no templo, de ovelhas, de bodes, de carneiros. No entanto, Cristo lhe ofereceu um único sacrifício. E logo em seguida, depois de oferecer o seu sacrifício, que foi a sua morte na cruz, na sexta-feira, ele então tomou o seu lugar para sempre à direita de Deus, depois que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, né? Está lá com Deus nesse momento, diante de Deus, à sua direita. E Cristo, então, está esperando lá no céu a hora em que os seus inimigos sejam postos embaixo de seus pés. A hora que vai ser a vitória definitiva, então, e final de Cristo, então, sobre o mal. Nesse momento em que Cristo está lá, a igreja permanece aqui na terra, na mesma batalha, na mesma luta, né? Enquanto a história não chega ao seu desfecho final com a vitória plena de Cristo, então, com a sua realeza definitiva. Esse é o momento, então, da igreja. É o momento em que o Espírito Santo atua na igreja em nome de Cristo, né? Até que Cristo reine plenamente sobre toda a humanidade. O apóstolo, então, vai falar sobre duas realidades. Existem dois tipos de sacerdócio. Existe o sacerdócio comum dos fiéis, que são os batizados, né, no Novo Testamento, são os cristãos. Esse sacerdócio comum é um sacerdócio inerente à própria natureza. Todos nós podemos orar a Deus, oferecer sacrifícios, penitências pelos nossos pecados, né?
E isso é um sacerdócio, é uma forma de oferecer dons a Deus, né, de sacrifícios. Isso todos nós podemos fazer, qualquer um pode fazer, que é chamado na Bíblia, então, por sacerdócio comum. E esse sacerdócio comum já existia no Antigo Testamento e existe também no Novo Testamento. Tanto que o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele vai falar sobre essa realidade. Vós, né, os cristãos da comunidade, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio. Aqui está um sacerdócio real, né, de uma nação inteira, né, escolhida. Uma nação santa, foi redimida pelo sangue de Cristo. Né? Um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas do pecado vos chamou para a sua luz maravilhosa. Uma luz de santidade. No Apocalipse também vai falar dessa realidade do sacerdócio comum. Capítulo 1, versículo 6, o apóstolo João vai dizer assim, que Deus então fez de nós um reino de sacerdotes. Ou seja, não é todos, né? Todos os membros do corpo de Cristo, todos os batizados, são um reino de sacerdotes para Deus, né, e seu Pai, que é o próprio Pai do céu. A Ele, então, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa é a realidade do sacerdócio comum dos fiéis. E também nós vamos ver agora no Antigo Testamento que já existia essa realidade do sacerdócio comum. Lá no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo de 5 a 6, já retrata-se a realidade do sacerdócio comum. Diz assim: Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. É Deus, né, então, prometendo a Israel, a nação inteira, que seria uma nação escolhida, né, que se guardasse a sua aliança. E diz assim: Toda a terra é minha, mas vós sereis um reino de sacerdotes. Ou seja, todo o povo de Israel seria sacerdote, né? Um reino de sacerdotes. Uma nação inteira, então, né? Consagrada. Uma nação consagrada. Ele diz assim: Tais são as palavras que dirás aos israelitas, todo o povo, as 12 tribos de Israel, seriam uma nação santa, sacerdotal. Esse é o sacerdócio comum, né? Comum a todos. Mas, entretanto, existe, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, um outro tipo de sacerdócio, que é o sacerdócio ministerial, porque exerce uma função sagrada. Né? Como nós vimos lá na Carta aos Hebreus, o sacerdote, esse pontífice, ele é escolhido do meio dos homens, né? E encarregado de função, de atividades, no que diz respeito à relação com Deus. Né? Então, aqui no livro do Êxodo, no capítulo 28, versículo de 1 a 4, diz assim, Deus dizendo então a Moisés, né? Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, o teu irmão Arão, com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Então aqui vai dizer o nome dos sacerdotes, os primeiros, né? Arão, que é o pai, aí vem Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Todos esses, então, compareceram diante de Moisés para serem acolhidos e consagrados como sacerdotes. Aí Deus continua dizendo a Moisés: Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e distinção. Perceba então que Deus quer que esses sacerdotes, já na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, eles sejam considerados dignos, possuam uma dignidade específica, mais elevada, porque eles vão estar diretamente relacionados com essa relação entre Deus com a humanidade. Eles possuem uma dignidade mais elevada, mais perfeita diante de Deus. Né? E o próprio Deus quem confere, então, essa dignidade. E também Deus quer que esses homens sejam distintos, ou seja, sejam diferenciados dos demais cidadãos comuns. Devem ser dignos e distintos, né, dos outros. E Deus continua dizendo assim: fala aos homens inteligentes, ou seja, aquele que tem dom, né? Que Deus deu dom para algumas tarefas, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão. Então são os alfaiates, aquelas pessoas que estão mais capacitadas para realizar essas tarefas de costura, de fazer vestes, roupas, né, sagradas. De sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio, ao sacerdócio divino. Então Deus pede que homens participem então desse sacerdócio. Né? Como a palavra que nós estamos refletindo nesses vídeos é participação, aqui nós vemos que Deus quer que a família de Arão seja participante do seu sacerdócio, né? Aí aqui vai falar os tipos de vestes, né? O peitoral, efode, o manto, a túnica bordada, o turbante e o cinto. Né? Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço, né? Esses sacerdotes, então, fazem as vezes de Deus ali para intermediar
a sua relação com o povo. Hoje, se você perceber a mentalidade de algumas igrejas cristãs, é a mentalidade contra a Sagrada Escritura, porque Deus aqui está dizendo que esses sacerdotes estão a serviço dele, e eles fazem às vezes de intermediar essa relação entre Deus e os homens. E hoje em dia as pessoas rejeitam a igreja, rejeitam o sacerdócio católico e dizem que eles se relacionam diretamente com Deus, né? Que não precisam de intermediários, de homens que façam às vezes ali de prestar a função de expiar o pecado, no caso dos católicos, através da confissão, do perdão, da absolvição dos pecados, através da confissão com o sacerdote. Totalmente contrária à mentalidade da Sagrada Escritura, querida e revelada por Deus. Malaquias, versículo 2, versículo de 4 a 8. Aqui no versículo 7, né, primeiro ele vai dizer aqui em cima: então sabereis que fui eu que vos dei essa ordem para que subsista o meu pacto com Levi. Levi, então, é a tribo da qual faz parte Arão, né, que é o sacerdote. E é dessa tribo, então, de Levi, onde está a família de Arão, que existe o sacerdócio ministerial, que é esses consagrados a Deus, né, para os cultos, para os sacrifícios, para a pregação da palavra, né. Aqui o livro vai dizer assim, Malaquias, Deus dizendo que porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, ou seja, da boca, a palavra. Essa é a função do sacerdote também, além de oferecer o sacrifício do animal lá no altar, de imolar ele também tem a função do ensino, da pregação da palavra, da lei de Deus. E de sua boca, então, que se espera a doutrina. Por isso que você vai ver no Novo Testamento que Cristo chama a si os 12 apóstolos, os ensina a eles toda a doutrina, o evangelho, para que depois eles saiam anunciando a boa nova às outras nações, às outros povos, pessoas. Mas também Cristo, além de dar a doutrina aos apóstolos, ele dá o culto, o sacrifício, que foi a celebração da Santa Missa, a Santa Ceia. Pois, então, o sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, né? É aquele que fala, ele vai em nome de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala, ele é um embaixador de Deus entre os homens. Ele vai em nome de Deus para anunciar a palavra e também expiar os pecados. Seguindo adiante, na carta aos Hebreus, também, capítulo 7, versículo de 11 a 13, vai falar sobre a realidade do Novo Testamento agora com Cristo, né? E vai dizer assim, daquele antigo sacerdócio levítico, né? Nós estamos vendo até agora, vai dizer assim o autor da carta aos Hebreus: se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, que é aquele lá que oferecia dons e sacrifícios de animais, imolava no templo esses animais para a expiação dos pecados, se fosse perfeito esse tipo de culto, esse tipo de sacerdócio, né, porque é sobre aquele tipo de sacerdócio que foi fundada a legislação do povo, né, a lei do Antigo Testamento. Que necessidade havia ainda de que surgisse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? O autor da carta aos Hebreus, então, está falando de dois tipos de sacerdotes, né? Há duas linhas sacerdotais, duas ordens sacerdotais. Aquela que nós vimos agora há pouco no livro do Levítico e do Êxodo, que foi instituída por Deus em cima de Arão e dos seus filhos. E existe um segundo tipo de sacerdócio que vem sob a ordem de Melquisedeque, que é um outro tipo de sacerdócio. O de Arão oferecia sacrifício de animais no templo. Nós vamos ver depois que o sacerdócio de Melquisedeque oferece outra coisa, outra realidade no culto a Deus. Aí o autor da carta aos Hebreus vai dizendo assim, se surgiu um novo sacerdócio, é porque o primeiro não foi perfeito, né? Não tinha perfeição em si para expiar os pecados. E vai dizer assim, pois transferido o sacerdócio, né? Observe essa palavra aqui que o apóstolo está dizendo, o sacerdócio foi transferido, já não é mais, Deus aboliu o sacerdócio israelita com a chegada do Cristo, do Verbo. Ele ofereceu então o sacrifício na cruz, foi abolido o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Israel foi abolido e surgiu um novo, né, sacerdócio. Forçoso também, e se faça também a mudança da lei. Portanto, há algumas coisas no Novo Testamento que é baseado num outro sacerdócio, por isso que a igreja no Novo Testamento não oferece mais o sacrifício de animais, ao contrário, é oferecido um sacrifício diferente, que é o sacrifício de Cristo, né? Que é realizado em toda a Santa Missa, a atualização do Calvário, o sacrifício único do Cordeiro. Né? Mudou o sacerdócio, mudou o sacrifício. Né? Não é mais segundo Arão, mas segundo Melquisedeque. Aí vai continuar dizendo assim, de fato, aquele ao qual se aplicam essas palavras é de outra tribo, né? Jesus não é
da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, da qual ninguém foi encarregado de serviço ao altar, né? Então mudou também a realidade do sacerdócio, não é mais dependente da linhagem de Arão. Nós vamos ver então qual que é o sacrifício específico do sacerdote Melquisedeque e da sua linhagem. Em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, vai dizer que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, não pertencia à linhagem de Arão, é uma outra linhagem, mandou então Abraão, trazer pão e vinho. E esse é o sacrifício que Melquisedeque ofereceu a Deus, pão e vinho. Isso lembra o que Jesus ofereceu, que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus, na Santa Ceia, ele consagrou pão e vinho. Esse é o sacerdócio segundo Melquisedeque, que é do Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, então, vai retratar justamente essa realidade do sumo sacerdote Jesus, realizando, então, o seu sacrifício, a sua expiação dos pecados. O Evangelho, no capítulo 22, versículo 14 a 20, vai dizer assim que Jesus, quando chegou a hora, naquela quinta-feira, Jesus pôs-se à mesa e com os apóstolos, os 12, disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus, pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai esse cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Perceba que Jesus pega tanto o cálice com o vinho, como o pão, assim como fez Melquisedeque. E Jesus eleva esse sacrifício de Melquisedeque a algo infinitamente superior. Porque ali se transforma, o pão deixa de ser o pão e se torna corpo. E o vinho deixa de ser vinho e se torna sangue. Do mesmo modo, então, Jesus tomou o cálice, depois de cear, e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Você deve ter observado que aqui Jesus fala de uma nova aliança. A antiga aliança era fundamentada sobre o sacerdócio levítico e a imolação de animais, o sacrifício de animais, o sangue de animais. Jesus, ele vai fazer uma nova aliança, não mais aquela que foi feita com Moisés, mas é uma nova, Novo Testamento, em seu sangue. É ele, então, quem vai derramar o sangue, não mais um animal, um cordeiro, um boi. E esse sangue de Jesus é derramado por vós, pelos apóstolos, por nós, por toda a igreja. Então essa é a realidade do novo culto, do novo sacerdócio, novo sacrifício que é oferecido a Deus, não mais segundo os animais, nem segundo o mesmo tipo de sacerdócio do Antigo Testamento. E isso vai retratar que Jesus, ele é o sumo sacerdote, mas é também a vítima, No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, então, quando ele viu Jesus que vinha para ser batizado, o João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra que no Antigo Testamento os cordeiros eram imolados para a expiação dos pecados, mas era um animal irracional e que não tinha o poder, então, de apagar o pecado, a culpa. No entanto, Jesus, ele assume esse papel de cordeiro. Ele é a vítima de expiação, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote que se oferece, e ele é a própria vítima. E ele fez isso, então, para tirar o pecado do mundo, ou seja, para expiar o pecado, para purificar não só o corpo, mas a alma, e reatar, então, a amizade com Deus perdida no pecado original de Adão e Eva. E essa realidade do sacramento da Eucaristia está muito claramente declarada por apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a 29. O apóstolo Paulo vai retratar isso que foi dito agora no Evangelho por Jesus. Ele vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor e vos transmiti, é isso, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que é na quinta-feira, Jesus então tomou o pão e, depois de ter dado graças ao Pai, partiu e disse: Isto é meu corpo. Jesus não está dizendo isso que simboliza, isso representa o meu corpo. Jesus usa a expressão é o meu corpo, isso que é verdadeiramente o meu corpo, que é entregue por vós, pela humanidade. Ele é o Redentor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Jesus disse: Fazei isso em memória de mim. Quando Jesus diz isso, fazei, ele está dando uma ordem. Ele está ordenando os seus ministros, os seus sacerdotes, que são os 12 apóstolos que estão ali diante dele. Esses 12 apóstolos têm a missão de fazer isso, de refazer
esse sacrifício, essa ceia, esse sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, sempre em nome dele, né? Em memória dele. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou Jesus então o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, né? Até que ele venha. Ou seja, aqui está declaradamente a ordem de que os discípulos da Igreja de Cristo deveriam comer sempre, todas as vezes, o pão e o vinho, beber o vinho, isso lembrando a morte do Senhor, né? Porque o pão e o vinho ali é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que a Igreja Católica, toda vez que celebra a missa, está atualizando algo que aconteceu naquele momento em que Jesus foi crucificado e morto. E isso deve ser feito até que Jesus venha. Por isso que a Santa Missa é celebrada há 2000 anos, né, na Igreja Católica, e vai continuar sendo celebrada todos os dias até que Jesus volte. Sempre vai ter um sacerdócio católico celebrando a Santa Missa, que é o sacerdócio, é aquele sacrifício perpétuo que o profeta Daniel escreveu lá no seu livro. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Você deve ter observado que o apóstolo não trata pão como pão, e nem o vinho como vinho, como muitos acreditam, né, nessas seitas modernas de que se dizem cristãos. Eles não acreditam que ali está realmente, verdadeiramente, o corpo e o sangue do Senhor. Até porque eles não possuem o sacerdócio verdadeiro católico, né, que foi instituído por Cristo nos apóstolos. E depois foi transmitida de sucessão aos seus discípulos, né, que foram ungidos e consagrados. Como eles não possuem sacerdócio, eles não possuem consagração. E o pão deles, de fato, só é pão, e o vinho só é vinho. Mas, onde existe um sacerdócio verdadeiro, que oferece o sacrifício verdadeiro de Cristo, ali sim está presente o corpo e o sangue do Senhor, verdadeiramente, realmente no pão e no vinho. Aí o apóstolo vai dizer assim que comer indignamente, o que significa comer indignamente o corpo e o sangue do Senhor? Comer sem fé ou em estado de pecado grave, sem ter consciência do que está fazendo. Você está comendo como se fosse comer qualquer coisa, sem reverência, sem amor, sem adoração ao Deus bendito que está ali presente. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, que cada um, ou seja, você, eu, todos, examine a si mesmo, o seu comportamento, a sua atitude, se você está em pecado grave, e assim, se a tua consciência não te acusa de nada, se você já se confessou com o sacerdote, está em estado de graça, aí sim, coma então desse pão e beba desse cálice. Aí o apóstolo, por que tem que ser comido de uma forma digna a Santa Eucaristia? Porque aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, ou seja, como se fosse um animal racional, que não acredita, não tem fé no que está comendo, naquele pão consagrado, se você não distingue um pão comum da Eucaristia, essa pessoa que come dessa forma, come e bebe a própria condenação. Perceba a gravidade de participar da Santa Missa e comer a Santa Eucaristia. Se você não come dignamente essas hóstias e bebe esse cálice consagrado, você está, em vez de estar atraindo sobre ti a bênção e a salvação que Cristo prometeu, você atrai a própria condenação. Vedi por céu, você vai lançado no profundo inferno. Por isso, as pessoas que vivem pecado grave e mortal não podem participar. Pessoas que se separaram e estão em segunda união, estão em adultério, segundo a Sagrada Escritura, e, portanto, estão privadas. Elas não têm essa dignidade que o apóstolo está dizendo aqui para participar da ceia e comer o corpo e o sangue do Senhor. Assim como também quem vive em adultério, quem pratica fornicação, ladrão, todo tipo de pecado contra os 10 mandamentos, a pessoa não se confessa, não se arrepende, não pode participar da ceia do Senhor. Também na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, que nós vimos no começo da nossa explicação, em que diz que Jesus, então, né, que todo sacerdote, todo pontífice, ele é escolhido entre os homens, no caso, Jesus escolheu os 12 ali, entre muitos, e é constituído a favor dos homens como mediador, ou seja, aquele que faz, às vezes, intermedia entre o céu e a terra, nas coisas, então, que dizem respeito a Deus, né? O sacerdote existe para isso. Se não fosse por causa de Deus, não precisava de sacerdócio. E eles oferecem dons e sacrifício. E nós vamos ver aqui na carta aos Hebreus, então, que vai explicar com mais detalhes essa realidade do sacerdócio, né, do Novo Testamento e comparando com o Antigo Testamento.
Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo, no antigo, né, do Templo de Jerusalém, entram continuamente os sacerdotes de Arão, né, para desempenhar as suas funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, né? O Templo de Jerusalém possui duas partes, né? Existe o Santo dos Santos, onde só pode entrar uma vez por ano o sumo sacerdote para oferecer o sacrifício. Existe uma segunda parte onde entram os outros sacerdotes todo ano, né, várias vezes. Então, nessa segunda parte do templo, onde é o Santo dos Santos, entra apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano. E ainda leva consigo o sangue, seja de um novilho ou de um bode, para oferecer pelos seus próprios pecados, enquanto ser humano, pecador, falho, e também pelos pecados do povo. Esse é o culto Antigo Testamento dos sacerdotes de Arão. Com o que significava o Espírito Santo, que o caminho do Santo dos Santos, que é essa parte do templo, ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Havia uma barreira, um empecilho ali que ninguém podia entrar nesse Santo dos Santos. Isto é também uma figura no que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam no Antigo Testamento eram incapazes de justificar, ou seja, de perdoar, limpar a consciência daquele que praticava o culto, né? O culto, que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas, que era o que exerciam os sacerdotes levitas de Arão, ritos materiais, né? Portanto, não tem nada a ver com a Eucaristia, que é um rito espiritual, que é a consagração pela ação do Espírito Santo. Esse rito do Antigo Testamento era material, que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Aqui está falando do sacerdócio do Novo Testamento e do novo sacrifício de Cristo na cruz, né? Porém, já veio o Cristo, né? O autor da carta aos Hebreus está dizendo que mudou, né? Chegou o Cristo, chegou Jesus, que é o sumo sacerdote dos bens vindouros, que é da vida eterna, do paraíso, né? É abrindo as portas do céu, do Santo dos Santos, né? Esse é o sacerdócio de Cristo. E através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, né? Que não tem a ver com o templo material físico, mas com o templo espiritual que é o céu. Não construído por mãos humanas, não deste mundo, né? O Santo dos Santos verdadeiro, onde está Deus realmente, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, que é o que faziam os antigos sacerdotes, o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Mas Jesus, então, como sumo sacerdote, ele entra com seu próprio sangue no Santo dos Santos, quando ele se imolou na Sexta-feira Santa, na cruz, né? O sangue dele foi derramado, então, assim como faziam os sacerdotes no Antigo Testamento. Jesus, então, entrou de uma vez por todas no santuário. Quando ele ascendeu aos céus, ele entrou no céu diante de Deus, na presença divina, e está sentado à direita, né? Adquirindo-nos uma redenção eterna. Ou seja, foi uma única vez que o Cordeiro foi imolado, Cristo. E esse sacrifício é perpétuo, é eterno. Não precisa ser repetido. Cristo não precisa mais voltar e se oferecer novamente todos os dias, se sacrificando na cruz. Pois o sangue de carneiros e de touros e as cinzas de uma vaca, com que se aspergem os impuros no Antigo Testamento, santificam e purificam pelo menos os corpos, né? Mas não conseguem atingir o núcleo da alma. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus. O sacerdote do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele era pecador também, como os outros. Por isso que ele oferecia sacrifício também por si. Jesus não. Jesus era um sacerdote perfeito porque ele não tinha pecados, ele era imaculado. E, portanto, ele foi uma vítima perfeitíssima diante de Deus e por isso pôde reparar o pecado humano, da humanidade. Então, Cristo, ele purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. É através dele, unicamente através dele, que podemos, então, ter acesso a Deus. Por isso, ele, Jesus, é o mediador do Novo Testamento. É o sumo sacerdote, é o sacerdote do Novo Testamento. Aquele que media a relação com Deus. Coisa que não acontecia plenamente no Antigo Testamento. Era uma sombra do que viria a ser o Novo. Pela sua morte, Jesus então expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento. Então veja que a morte de Jesus na cruz, ele veio também para reparar pecados das pessoas que viveram antes dele, no Antigo Testamento, né? Para que os eleitos, então, daquela primeira aliança, recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Deus ia prometendo o Redentor, e no entanto ele não tinha se encarnado ainda, mas o sacrifício de Cristo na cruz serviu para eles também. Porque onde há testamento, Deus com os homens, né?
é necessário que intervenha a morte do testador. Lá no Antigo Testamento, que é a primeira aliança que Deus fez, foi derramado o sangue dos animais, né? Ali houve um testamento, era necessário que morresse alguém. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito o testamento enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem a efusão de sangue, no caso dos animais. No entanto, Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, os 10 mandamentos, ele, em presença de todo o povo reunido em Israel, Moisés tomou então o sangue de touros e de cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate e isopo, e aspergiu com sangue, não só o próprio livro da lei, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos de culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem a infusão de sangue não há perdão. Portanto, então o Novo Testamento não poderia ser diferente. Se foi Deus que instituiu dessa forma no Antigo, que era necessário ter a morte do testador e também a presença do sangue como forma de purificação, no Novo Testamento, com Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também foi com seu sangue que ele purificou, né? Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 18, vai continuar explicando essa realidade do sacerdócio do Novo Testamento e com relação ao Antigo. A lei, do Antigo Testamento, né, o Decálogo, por ser apenas a sombra dos bens futuros, né, que viria com Cristo, a graça, então, da redenção, pela fé, né, não sua expressão real. Era algo que ele indicava a realidade dos bens futuros, mas ele não garantia, né? É de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem os sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Ou seja, não tem poder, né? O antigo culto judaico não tinha poder, né, para reparar o pecado. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? É uma pergunta que o autor está dizendo. No entanto, eles precisam oferecer constantemente o mesmo sacrifício, né? Porque constantemente estão em pecado, pecando. Pelo contrário, pelos sacrifícios que se renova cada ano a memória dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire os pecados. Impossível, né? Tirar o pecado através do sangue de animais. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo, né, o próprio Verbo de Deus, que se fez homem, diz ao Pai: Não quiseste sacrifício nem oblações, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Né? Os animais não agradam a Deus. Então eu disse, né, Jesus dizendo ao Pai: Eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, que seja na Sagrada Escritura. Né? Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: Tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quer dizer, as imolações legais, aquelas que eram realizadas no templo pelos sacerdotes, né? Então, o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: Em seguida, juntou: Eis que venho para fazer tua vontade. Aqui é a realidade do Novo Testamento de Cristo, que vem realizar um novo sacrifício que seja agradável de fato a Deus, que de fato consiga reparar o pecado e reconciliar o homem com Deus. Assim, vai dizer assim, aboliu o antigo regime, ou seja, o Antigo Testamento, o Antigo Sacerdócio, aboliu a lei do Antigo Testamento, naquilo que se refere ao culto, né? E estabeleceu uma nova economia, uma nova relação entre Deus e o homem. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre. Era de fato, então, vontade de Deus que existisse um novo sacerdócio, através do Filho, que é Jesus, e que ele deu em participação aos seus apóstolos, quando ele disse: Fazei isso em memória de mim. Façam isso. Peguem o cálice, peguem o pão e façam isso em minha memória. Participação, então, no sacerdócio de Cristo. É vontade de Deus, né? Pela oblação do corpo de Jesus, aqui está dizendo, né? É o próprio corpo de Cristo está sendo oferecido ali, naquele novo sacerdócio, no Novo Testamento. Pão e o vinho. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério, né? No Antigo Testamento faria isso, né? Faziam isso. E repetem inúmeras vezes os mesmos sacrifícios. Pegava uma ovelha hoje e matava. Amanhã pegava outra ovelha e matava. Né? Esse era o sacerdócio antigo. Todavia, não conseguem apagar os pecados. Né? No entanto, ele vai dizer assim que Cristo,
ele ofereceu pelos pecados um único sacrifício. E esse único sacrifício valeu por muito mais do que todos aqueles do Antigo Testamento. Aquelas milhares de animais que foram sacrificados não puderam reparar o que o Cristo, no único sacrifício de si mesmo, ofereceu ao Pai. Jesus ofereceu seu único sacrifício ao ser morto na cruz. Logo em seguida, ele tomou o lugar para sempre à direita de Deus. Está lá no céu agora em corpo, alma e divindade. Onde, então, Jesus espera, de hora em diante, que os seus inimigos, né, sejam postos por escabelo por debaixo de seus pés, né? Como diz o Salmo. Por uma só oblação de Jesus, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Não é necessário mais nenhum sacrifício de animais. O sangue já foi derramado. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo. Depois de ter dito, eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. E acrescenta, dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, já não há por que oferecer sacrifícios por eles, né? Jesus ofereceu um único sacrifício, ele é atualizado, então, na Santa Missa. Esse sacrifício único de Cristo é como que transportado no tempo para hoje, quando o sacerdote celebra em nome de Cristo, quando Jesus faz isso em minha memória, aquele sacrifício de Cristo único, da Santa Ceia, que se consumou na cruz, é atualizado, então, em cada missa em que o sacerdote consagra o pão e o vinho. E é o que Jesus vai dizer, que aquilo ali não é pão e não é vinho, né? É transformado, é transubstanciado. No Evangelho de João, capítulo 6, 51 a 63, está declaradamente a palavra de Deus, de Cristo, confirmando a doutrina católica da Eucaristia, da consagração em que o sacerdote, em nome de Cristo, transmuta, então, o pão em carne e o sangue em vinho. Jesus está dizendo ali, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus, então, associa pão e carne. Ele é pão e ele é carne. E essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, né? E olha como também hoje, tantos milhares de pessoas que dizem cristãos também continuam dizendo, como pode esse homem dar-nos comer a sua carne? É a mesma questão de hoje, né? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ó, todas essas pessoas que negam comer, então, a Santa Eucaristia, consagrada na Santa Igreja Católica, estão negando comer a carne e o sangue de Cristo, e, portanto, eles não têm a vida em neles, né? Não tereis a vida em vós, não tereis a vida eterna. Aí Jesus vai dizer assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E podemos induzir, então, que quem não come e não bebe, não tem a vida eterna. E quem come e bebe, Jesus diz que o ressuscitarei no último dia. Quem come, então, a Eucaristia vai ser ressuscitado por Cristo. Uma ressurreição para a vida, não para a morte eterna. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Assim como a carne e o sangue, o pão e o vinho servem para alimentar e matar a sede do corpo, a Eucaristia, a carne e o sangue de Cristo alimentam a alma, é a vida da alma. Repara, então, apaga o pecado. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Há uma união muito profunda entre aquele que comunga e Cristo. E Jesus permanece nele, né? Assim como o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come minha carne viverá por mim. Vai viver em função de Cristo, né? Unido a ele. Este é o pão que desceu do céu. Está falando dele próprio, né? Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. O maná, no Antigo Testamento, alimentou a fome do corpo dos judeus, né? Dos israelitas. No entanto, a Eucaristia, que Jesus está falando agora, é um pão que garante a vida eterna, né? Quem come desse pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro. Quem pode admitir? Quantos, né, hoje em dia se escandalizam com a doutrina católica, que leva ipse littere o que Jesus diz na palavra dele. Não fica fazendo falsas alegações, falsas interpretações, tentando distorcer a palavra de Jesus. Por que não obedecem a palavra de Jesus como faz a Igreja Católica, né? Ali está o corpo e o sangue, e de fato a Igreja acredita e crê, enquanto muitos continuam dizendo, isso é muito duro. Quem pode acreditar que Deus pode ter feito isso, né? Será que Deus tem poder para mudar um pão em carne e um sangue em vinho?
Só um tolo não acreditaria que Deus faz tudo, né? Que Deus é onipotente. Aí vai dizer assim: sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, né? Perceba que Jesus não ameniza o seu discurso. Jesus não diz, não é só uma simbologia, não é só um símbolo, representa, como se o pão representasse meu corpo, minha carne, e o vinho representasse meu sangue. Não. Jesus não alivia o seu discurso. Jesus diz assim: isso vos escandaliza? Que será quando vocês virem, então, o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O que vocês vão achar que quando Jesus subir aos céus, né, diante de seus olhos? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Por isso que a pessoa que é materialista, carnal, ela não consegue ter fé suficiente para acreditar que Deus pode estar presente ali e realizar esse milagre da transubstanciação do pão e do vinho. Quem é carnal não tem a visão espiritual, não tem a fé, não consegue ver e crer que ali de fato está o corpo e o sangue do Senhor. Na carta aos Hebreus, continuando, vai dizer assim no capítulo 10, versículo 19 a 30. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, né? Graças a esse sacrifício de Cristo, né? Em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, aquele véu do santuário, né? Ali tinha um véu que separava o Santo dos Santos do tabernáculo. Isto é, o caminho do próprio corpo, o caminho do seu próprio corpo. O corpo de Cristo ali foi rompido, então, esse véu. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, que é Jesus, acheguemo-nos a ele com o coração sincero, com plena firmeza na fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado, e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Aqui aparece um outro sacramento além da Eucaristia, o sacramento do batismo, que aqui o autor da carta aos Hebreus vai dizer que não é só também um símbolo, ou um rito, simplesmente, mas é um rito de purificação realmente. É no batismo, então, que o sangue de Cristo é aplicado para a reparação, para a remissão dos pecados. É com o batismo que a pessoa recebe o perdão do pecado original e também dos pecados atuais que tenha cometido livremente por sua escolha, desde que esteja arrependido. O corpo, então, a alma é lavada pelo batismo. Aí ele vai dizer assim: conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa guardamos. Deus é fiel, Jesus é fiel. Olhemos-nos uns pelos outros para estimular a caridade e as boas obras. Caminhamos juntos na mesma direção, com a mesma esperança e nos encorajemos uns aos outros para praticarmos a caridade e as boas obras, né? Não abandonemos a nossa assembleia. Aqui novamente, né? Quantos que hoje em dia já não vão mais às igrejas, né? Não participam da Santa Missa, abandonaram, deixaram de lado a reunião dos discípulos de Cristo, daqueles que foram batizados, daqueles que estão sob o pastoreio da igreja, dos seus pastores, dos bispos, dos sacerdotes. Quantas pessoas que abandonaram as assembleias, as reuniões da Santa Missa, né? O apóstolo está aqui, está dizendo, não abandonem a Santa Missa, as assembleias, como é costume de alguns, né? Sempre tem aqueles relaxados que não dão importância algum à fé que possui, ao sacrifício de Cristo que fez por eles, e eles não retribuem, né? Não participam, não se esforçam. Mas admoestemo-nos mutuamente, né? Incentivemos, né? Para que a pessoa participe, tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia, que é o dia do juízo universal, né? Que Jesus vai voltar para realizar a justiça e o julgamento. Vamos nos preparando, nós vamos mantendo então nossa fé, participando da santidade. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, nós fomos evangelizados, recebemos o batismo, nós participamos da Santa Missa, nós comungamos, né? Nós confessamos nossos pecados ao sacerdote, tivemos esse conhecimento da verdade. Se depois de tudo isso nós abandonarmos, então, voluntariamente, por querer, nossa própria escolha, o apóstolo então vai dizer assim, que já não haverá sacrifício para expiar esse pecado. Ou seja, a pessoa que era católica, cristã, recebeu os sacramentos, foi evangelizada, conheceu a doutrina, e mesmo assim depois abandonou a fé, apostatou da fé, essa pessoa não existe mais sacrifício que repare o seu pecado. Aí ela está se condenando, então, né? O apóstolo está dizendo isso. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Então, aqueles que apostatam da fé católica, que rejeitam a doutrina deixada aos apóstolos, né, que está presente na Igreja Católica, vai ser devorado pelo fogo do inferno. E se alguém transgredir a lei de Moisés, e isto provado com duas ou três testemunhas,
né? No Antigo Testamento, se houvesse 3 testemunhas de alguém que transgrediu a lei, ele era morto sem misericórdia no Antigo Testamento. E o apóstolo aqui no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, vai dizer assim: quanto pior não é o castigo, então, que julgais que merece aquele sujeito que calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Quanto pior não deve ser, então, se aquele do Antigo Testamento, por desobedecer um mandamento, era morto, muitas vezes a pedradas, quanto pior não deve ser o castigo de quem rejeita o sangue de Deus, né, de Cristo. Pois bem, quem é aquele que disse: a minha é a vingança, eu a exercerei? Foi Deus, né? E ainda, o Senhor julgará o seu povo, conforme o Salmo. E ele, o autor da carta dos Hebreus vai concluir assim: é horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Em outra parte, um apóstolo diz: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, né? Aquilo que cada um semear vai ter que colher. É a lei da colheita. E é horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Então, portanto, não desafiemos a Deus, não zombemos da misericórdia dele, nem do seu juízo, da sua justiça. Nos Atos dos Apóstolos, então, no capítulo 1, versículo 23 a 26, a gente viu que Cristo, ele escolheu 12 para ser sacerdotes, são os 12 apóstolos. Ele próprio consagrou e instituiu. No entanto, nós vamos ver que a igreja, depois quando morreu esses 12 apóstolos, a igreja não deixou de ter sacerdotes, né? Tanto que existe hoje sacerdotes na igreja. E essa sucessão apostólica já está presente na própria Escritura. Nós vemos aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 23 a 26, nós vamos ver que a igreja, os apóstolos, depois que Jesus já não estava mais presente entre eles, já tinha ressuscitado e subido aos céus, é a própria igreja, os apóstolos, quem fazem o papel de eleger novos sucessores. Aqui, nesse caso, foi eleito um apóstolo para substituir o Judas, aquele que traiu, né? Propuseram 2, então, para disputarem a vaga de Judas. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, né, 2 candidatos. Os apóstolos, então, oraram nesses termos: ó Senhor, que conhece os corações de todos, mostre-nos qual desses 2 escolhesse para tomar nesse ministério. Perceba? Ministério, função, cargo, né, autoridade. Foi dada autoridade para esses 12, né? E apostolado, o lugar de Judas, que se transviou para ir seguir o seu próprio lugar, né? Aí cada um pensa onde ele está nesse momento. Deitaram sorte e caiu sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos, né? Novamente o grupo se tornou 12, né? Com Matias. Então a igreja, em nome de Cristo, tem a função então de escolher novos candidatos ao ministério sacerdotal. No caso apostólico dos bispos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 a 3. Nós vamos ver aqui a ordenação do apóstolo Paulo e de Barnabé e o modo como é feita essa unção, essa ordenação sacerdotal. Enquanto, então, estavam celebrando o culto do Senhor, entenda-se que a Santa Missa, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. E para essa obra, então, jejuando e orando, então os anciãos impuseram-lhes as mãos, né? A imposição das mãos sobre Paulo e Barnabé significa o ritual, o símbolo da ordenação sacerdotal, e os despediram, né? Enviaram a missão. E nós vamos ver essa realidade da ordenação sacerdotal pela imposição das mãos. Depois, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, Timóteo também era bispo, assim como Paulo. Era um apóstolo, né? Era um sacerdote. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: por esse motivo, Timóteo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu, então, né? Pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e tornou ele um sacerdote, um bispo. Também na primeira carta, o apóstolo Paulo novamente vai dizer sobre essa realidade da imposição das mãos. Diz a Timóteo: não negligencies o carisma que está em ti, ou seja, se foi consagrado, ungido, e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Né? Anteriormente, Paulo tinha dito que ele impôs as mãos, agora ele cita uma Assembleia de Anciãos. Né? Os anciãos, eles representam então esse grupo de sacerdotes, né, que foram ungidos, consagrados.
Eles impuseram as mãos, então, né, sobre o Timóteo e o tornaram um bispo. E depois o apóstolo Paulo vai exortar a Timóteo que tenha muito cuidado em não impor as mãos, então, em qualquer pessoa, né? Ele vai dizer assim na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Timóteo, a ninguém imponha as mãos inconsideradamente. Ou seja, não é qualquer um que se apresenta para ser sacerdote que você deve impor as mãos, né? Os primeiros devem avaliar a idoneidade da pessoa, né? Se a pessoa tem os dons, a capacidade para exercer o ministério. Depois ele diz assim, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Porque aquele que deu cargo, poder a alguém, se torna como que responsável pelas ações dele depois, né? E também os pecados. E o apóstolo continua dizendo, Timóteo, conserva-te puro, né? Santo. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, também vai falar sobre essa realidade de que os apóstolos, então, após a morte dos apóstolos, não acabou o sacerdócio, né? Eles foram instituindo sucessores, né? Aqui na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, está dizendo assim que o apóstolo diz assim, eu te deixei em Creta, Tito, para acabares de organizar tudo. Ou seja, ali haviam cidades, né? Comunidades, e ele foi deixado lá para estabelecer anciãos em cada cidade. Anciãos são esses presbíteros, né? Sacerdotes, né? Que vão então presidir a Santa Missa, de acordo com as normas que te tracei. Então você vai percebendo que a igreja não é algo espiritual, etéreo, como hoje a mentalidade protestante acha que não existe uma igreja institucional, visível, né? Para eles, a igreja são todos, né? Todos que acreditam em Jesus são igreja. No entanto, nós estamos vendo na Sagrada Escritura que existe uma hierarquia, existe um sacerdócio ministerial deixado pelo Cristo, foi consagrado, ungido para tal missão. E os apóstolos, que foram os primeiros, depois passaram esse munus, esse ministério, essa função aos seus discípulos, aqueles que tiveram as qualidades necessárias e foram eleitos por Deus. Aí, também Tito, dois versículos à frente, no versículo 7, vai dizer assim, portanto, é mistério que o bispo seja irrepreensível. Né? Aqui está dizendo claramente um dos cargos sacerdotais, né? Uma das ordens do sacerdócio, que é o episcopado, que é o bispo, que é o mais elevado, sucessor dos apóstolos diretamente, ele deve ser irrepreensível. A pessoa que olha para um bispo não devia ter nada que criticar, né? Não teria defeito, né? Seria um homem santo. Ele devia ser um bom administrador do que é posto por Deus, ou seja, o povo, né? As almas, salvação das almas, um bom pastor. Não deve ser um homem colérico, ou seja, cheio de raiva, de ira, né? Nem intemperante, ou seja, não seja guloso e beberrão, né? Nem violento, nem cobiçoso de bens, de dinheiro, de posses, né? Essas são as características, então, que o apóstolo está dizendo para um bispo, para quem quer ser bispo. Depois nós vamos ver um outro cargo da ordem sacerdotal, que está abaixo do bispo, é o presbítero, né, que são os sacerdotes, os padres. Timóteo 5,17. Os presbíteros, né, ou padres, que desempenham bem o encargo de presidir, ou seja, na missa, lá eles vão estar à frente, realizando o rito, né, do culto, da liturgia, sejam honrados com dupla remuneração. Por quê? Porque eles trabalham na pregação da palavra e no ensino. São os homens, então, da liturgia, do sacrifício eucarístico e do ensino pela palavra, né, na pregação do evangelho. Então, aqui está o segundo nível da ordem sacerdotal. O primeiro é o bispo, depois o presbítero, e agora uma terceira, que é a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, vai falar, então, Paulo de um outro tipo de grau da ordem, que é o diácono. Né? Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso de bebida e ao espírito do lucro. Né? Então, aqui são os 3 graus da ordem, presentes também na Igreja Católica até hoje. O Papa, hoje, ele é um bispo, né? Faz parte daquele primeiro grupo. Os outros demais são sacerdotes e os outros são diáconos, né? Que não têm a função, não têm o poder de consagrar as espécies sacramentais do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Então, nós vamos ver mais a realidade do sacerdócio e mais um sacramento da igreja, que além de consagrar o pão e vinho na Eucaristia, o sacerdote tem o poder de perdoar pecados, né? Que aqui nós não tratamos nessa parte aqui, nós estamos vendo a participação no sacerdócio de Cristo, né? Mas vai ter também essa parte do perdão dos pecados, e tem também
o sacramento da unção dos enfermos, que é aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16, em que o apóstolo Tiago está dizendo aos cristãos, né, da comunidade, se alguém está enfermo, né, se você fosse falar hoje, né, se achasse alguém enfermo, você ia falar para quê? Que conselho se daria a uma pessoa enferma hoje? Vai ao médico? Vai ao posto de saúde, ao hospital? Ou chame o enfermeiro para vir à tua casa? Não é isso que o apóstolo Tiago está fazendo, né? O apóstolo Tiago vai dizer assim, se você está enfermo, chame um sacerdote. Sacerdote da igreja, né? E aí os caras vão dizer que não existe, que Jesus não criou a igreja. Jesus não fez igreja, né? No entanto, a Sagrada Escritura está cheia de versículos que falam da igreja de Jesus. E também de sacerdotes, né? Bispos, diáconos. E então ele está dizendo duas realidades. Primeira coisa, a existência de sacerdotes, né? E a presença da igreja, visível na pessoa concreta de homens consagrados, né? Que é o que existe na igreja, na hierarquia da Igreja Católica. Então, estes sacerdotes, então, façam orações sobre o enfermo. E então vai realizar então a unção dos enfermos, né? Ungindo com óleo em nome do Senhor. É o sacramento da unção dos enfermos que é realizado até hoje pela igreja. E esse óleo tem uma função muito importante, né? A oração da fé salvará o enfermo. Está falando da salvação da alma, né? Não está falando do corpo, né? E o Senhor o restabelecerá, se for da vontade do Senhor, a cura também física. E no entanto, se esse homem enfermo tinha cometido pecados, essa unção recebida com óleo, a unção dos enfermos, perdoará então os pecados dessa pessoa. Também tem o poder de perdoar pecados. Aí vai dar mais um conselho, né? Confessai-vos os vossos pecados uns com os outros. Mais um tapa na cara das doutrinas protestantes de que eu me confesso diretamente com Deus e só com Deus, né? Aqui o apóstolo está dizendo confessar com o ser humano, confesse com outra pessoa. E orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Então nós estamos vendo que a doutrina católica, na participação sacerdotal de Cristo, é profundamente bíblica. Ficou claro que nós vimos que Jesus, então, concede à igreja, a homens ungidos, consagrados, como sucessores dos apóstolos, a participação no seu sacerdócio. Não mais um sacerdócio segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi, que ofereciam então sacrifício de animais no templo, mas uma participação no sacerdócio de Melquisedeque, em que Jesus é o sumo sacerdote. É aquele sacerdote perfeitíssimo, em excelência, era o sacerdote puro, santo e imaculado, capaz de oferecer um sacrifício perfeitíssimo e agradável a Deus, para verdadeiramente expiar o pecado, né? Coisa que não ocorria no Antigo Testamento, como nós vimos, que o sangue de animais não era capaz de purificar, né? E além de ser um sacerdote perfeito, ele é a própria vítima, o próprio cordeiro que se imola, então, derramando o seu sangue, constituindo uma nova aliança no seu sangue. E essa aliança nova muda também a lei, né? A religião judaica muda o seu sistema de culto, é uma nova aliança no sangue dele, um novo sacerdócio, um novo sacrifício, que é a Santa Missa, que é atualizada todas as vezes que um sacerdote celebra a Santa Missa e repete aquilo que Jesus ensinou e deu como ordem e tarefa. Façam isso em minha memória. Toda vez que o sacerdote celebra a Santa Missa, ele consagra no poder de Deus, na palavra de Deus, que é onipotente e pode tudo. Deus age através do seu ministro ordenado, legitimamente ordenado, e naquele momento o Espírito Santo transforma então o pão em carne e o vinho em sangue de Cristo. E quem come essa carne e bebe esse sangue tem a vida eterna. E quem não come, não tem, né? Por isso que para entrar no céu, necessariamente tem que passar por sacramentos da Igreja Católica. Tem que ser batizado para a remissão do pecado original, receber os perdão dos pecados pelo sacramento da penitência e viver uma vida santa em estado de graça, né? Por isso que existe uma doutrina da Igreja Católica, um dogma, de que não há salvação fora da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é o corpo de Cristo. E o corpo é a plenitude da divindade que está presente na Igreja. O Cristo é a cabeça do seu corpo, e o corpo dele é a Igreja. E a humanidade profunda como um esposo e uma esposa. Cristo age na Igreja e através da Igreja, como nós estamos vendo, através dos seus ministros, né, que distribuem então essas graças de Cristo através dos sacramentos da Igreja Católica.
Então, hoje nós concluímos essa parte, que foi um pouco longa, e na próxima vez nós vamos ver outra realidade, outra participação, então, em que a humanidade Deus vai constituir a participação do ser humano com outras realidades de Cristo, que no caso nós vamos ver depois a participação humana no profetismo de Cristo, né? Que Deus é o profeta por excelência, né? Aquele que anuncia a palavra, que prevê o futuro. Ele sabe todas as coisas, é onisciente, né? Está presente. E ele concede aos seres humanos, aos apóstolos, às pessoas da igreja também esse dom do profetismo, né? Como participação do seu profetismo por excelência. Então, que Deus abençoe a todos nós. Espero que tenha sido clara a explicação, tenha compreendido. É uma realidade bem profunda da participação do ser humano nas obras de Deus. Deus age através das suas criaturas. Essa é a doutrina católica, é a doutrina bíblica revelada por Deus, crida, professada e vivida por nós católicos. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e que Deus te guarde, te ilumine e abra a sua inteligência e o coração para acolher a palavra da verdade do Santo Evangelho e alcançar então um dia a salvação eterna no céu com todos os anjos e santos e a Virgem Santíssima e São José e todos aqueles que foram fiéis à palavra de Deus. Até a próxima, tenha um ótimo final de semana, tenha uma ótima semana e Deus os guarde e abençoe. Amém.